Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da termologia. Nós vamos falar sobre os gases ideais, nós vamos falar das transformações gasosas. Você está pronto para estudar? Então acompanhe a aula de hoje. Antes de iniciarmos o estudo dos gases, nós precisamos primeiramente diferenciar qual é o âmbito de estudo de gases na física com a química, uma vez que você já deve ter visto também isso em química. Existe muita semelhança entre os dois, mas o ponto de vista é um pouquinho diferente da física e a química. A química, você pode ter um gás reagindo com outro gás e gerando um terceiro gás. E aí vai se preocupar com a parte química dessa reação e vai ver o comportamento do gás visando a parte química, a interação entre as moléculas. Já na física, não temos a preocupação da interação entre as moléculas, mas sim o comportamento físico desse gás. Se vai ocorrer a compressão, a expansão, se vai alterar a temperatura, pressão, que são as grandezas físicas pertinentes aos gases. O estudo dos gases ele pode ser separado de duas formas distintas. Nós podemos estudar os gases reais, isso serve para qualquer tipo de gás, e nós podemos estudar os gases ideais. Professor, qual que é a diferença entre os dois? Os gases ideais, na realidade, são 4 considerações que nós fazemos para simplificar as equações. Basicamente, o intuito é facilitar o cálculo e facilitar as conclusões sem precisar de cálculos muito rebuscados. Quais são essas 4? Primeira consideração que nós devemos fazer é que, apesar do gás ser uma molécula e ter dimensão, quando é um gás formado por um átomo também ele tem uma dimensão, nós podemos dizer que esse gás ele é pontiforme. O que significa isso? As dimensões são desprezíveis. Segunda consideração que nós devemos fazer é que as colisões existentes nos gases são perfeitamente elásticas. O que significa isso? Não ocorre dissipação de energia quando um gás choca com o outro. E detalhe, é de pequena duração. Então o gás chocou com o outro, rapidamente já se liberou para o restante do movimento dentro do recipiente. Terceira condição importante, só há forças devido aos choques. Apesar dos gases possuírem massas, terem assim a força-peso agindo, ou então possuírem cargas elétricas e ter a força elétrica, ou então possuir características químicas que conferem reação, essas 3 tipos de força são infinitamente menores do que a força de colisão. Então nós ignoramos as interações gravitacionais, interações elétricas e interações químicas e consideramos apenas as colisões como sendo forma de força. A quarta consideração que nós devemos fazer é que o recipiente que contém um gás ideal, ele possui grande quantidade de gás. Isso significa que tem muitas moléculas lá dentro desse gás. Além disso, o movimento do gás dentro do recipiente é completamente aleatório e nós não conseguimos prever o que vai acontecer com esse movimento dentro do recipiente. Um gás que respeita as 4 condições para ser um gás ideal, ele pode ter as grandezas físicas relacionadas pela equação de Clapeyron, que diz que a pressão de um gás vezes o volume desse gás é igual a constante dos gases ideais, que nós vamos dizer que é R, vezes o número de mols vezes T. Em geral, nós escrevemos no seguinte formato: P vezes V é igual a N vezes R vezes T. A pressão no SI deve ser dada em Pascal, Newton por metro quadrado. O volume em metro cúbico. Número de mols é em mol mesmo. Temperatura vai ser dada em Kelvin, necessariamente. Mas o R, que é a constante dos gases ideais, se for no SI, vai ser igual a 8,31 Joule por mol Kelvin. Porém,
na prática, nós não utilizamos SI. Na maior parte das vezes, quando nós falamos em pressão, acaba relacionando mais a pressão em atmosfera, que é na realidade definido como sendo uma atmosfera, a pressão exercida pela própria atmosfera terrestre em um local no nível do mar, então numa cidade praiana, que esteja a uma temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, que é o que nós chamamos de CNTP. Nessa situação, que nós temos uma atmosfera, nós podemos falar a pressão em atmosfera, o volume é muito comum falar em litro, e aí nós temos um novo valor para o R, que é a constante dos gases ideais, que é igual a 0,082 atmosfera vezes litro, dividido por mol Kelvin. É muito mais comum utilizar atmosfera e litro do que utilizar Pascal e metro cúbico. Sem dúvida nenhuma, a equação de Clapeyron é a equação mais importante dos gases. Porém, alguns professores, alguns livros, acabam ignorando isso e faz você acabar memorizando mais equações do que necessário. Eu acredito que você já deve ter escutado um tal de PVT-Povotó, e isso ajuda alguma coisa? Nem sempre. E às vezes, se você memorizar PVT-Povotó, você corre um sério risco de errar na sua prova. Vou falar agora das transformações gasosas. E as transformações gasosas, o jeito mais fácil que tem para você resolver e aquele que garante você acertar na prova é se você utilizar a equação de Clapeyron. Só que antes de falar das transformações gasosas, eu preciso dar alguns nomes e mencionar para você o seguinte: existe um gráfico pressão versus volume, que é extremamente importante quando nós analisamos gases. E eu vou apresentar para você as transformações junto com um gráfico. Como que se comporta esse gráfico? Se eu pego uma transformação com pressão constante, o que é pressão constante? É uma transformação chamada de isobárica. Iso igual, bárica, pressão. Então, isobárica igual pressão. Ou seja, o gás vai mudar de um estado A para um estado B com a pressão inalterada. Vai alterar o volume, vai alterar a temperatura, pode até alterar o número de mols, mas a pressão vai ser constante. Se o gás está dentro de um recipiente e o volume dele é constante o tempo todo, podendo variar a pressão, temperatura, número de mols, mas o volume inicial é igual ao volume final, nós vamos ter uma transformação chamada de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Professor, eu preciso memorizar os três nomes? Sim, você precisa memorizar. Isso porque quem escolhe o nome que vai utilizar é o examinador, não é você. Ele pode colocar na prova qualquer um dos três nomes e você precisa saber identificar. Essa transformação ela vai ocorrer com um volume constante. Como é que funciona o gráfico dessa transformação? Se o gás saiu do ponto A e foi para o ponto B, mantendo o volume constante, você vai observar que vai surgir uma reta vertical, no qual nós vamos ter o aumento da pressão sem a alteração do volume, ou diminuição da pressão, dependendo do sentido que você estiver indo com o gás. A terceira transformação gasosa importante é quando a temperatura vai ser constante, independentemente da posição que o gás se encontrar. Ou seja, ao sair de um ponto A e ir para um ponto B, vai variar a pressão, variar volume, pode até variar o número de mols, mas a temperatura permanece a mesma. Tal transformação ela é chamada de isotérmica ou isoterma. E aí vale a observação, você tem que saber os dois nomes, porque quem escolhe utilizá-los é o examinador e não você. O gráfico de uma transformação isotérmica tem o formato de uma hipérbole equilátera. Você pode observar que essa hipérbole ela tende ao infinito tanto no eixo do volume quanto no eixo da pressão. Ela nunca encosta nesses dois eixos e nós podemos observar que quanto mais distante da origem dos eixos,
maior é a temperatura. Então a temperatura aumenta à medida que nós nos afastamos da origem do eixo cartesiano. Agora que já conhecemos as três principais transformações gasosas, nós podemos criar uma regra para nunca errar questões de transformações gasosas. A regra é a seguinte: pega a equação PV e nRT. Você tem que observar no enunciado da questão o que ele fala que é constante. Então, se ele falou que é isobárica, isocórica, isovolumétrica, isotérmica. Professor, e se o número de mols for constante? Número de mols, ele vai falar da seguinte forma no enunciado. Se ele mencionar que o gás perdeu massa ou ganhou massa, então alterou o número de mols. Ou então ele vai falar explicitamente que houve alteração do número de mols. Se ele não mencionar nada, é porque não alterou o número de mols e você adota como sendo constante. E aí você vai fazer o seguinte: separa de um lado da igualdade quem é constante e do outro lado da igualdade quem não é constante. Você vai jogar fora o lado que é constante. Risca. E daí você vai pegar quem tem variação da grandeza e vai igualar a mesma relação no início e no fim da transformação gasosa. Esse procedimento não falha. Se você observar essa equação PV e nRT e considerar número de mols constante, considerar o R constante, você vai utilizar esse procedimento que eu acabei de passar, vai isolar PV sobre T e você vai obter o famoso PVT/Povotó. Observe que o PVT/Povotó ele não leva em consideração a alteração no número de mols. Porém, os exercícios podem ter alteração no número de mols, sim. Não existe uma regra que impeça a alteração no número de mols. E aí, se você utilizar PVT/Povotó, você corre o risco de errar a questão. Portanto, não se esqueça dessa regrinha que eu acabei de passar para você. Ela é de ouro e você vai acertar a questão no vestibular se você memorizar esse procedimento. E aí, tá gostando dessa aula? Então não se esqueça de curtir, não se esqueça também de inscrever-se no canal, ativar o sininho e assim você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo que está fazendo tanto bem para você aprender mais sobre conteúdo de física. Ah, surgiu alguma dúvida na explicação? Não tem problema, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder em breve. Vamos agora resolver um exercício para finalizarmos a nossa aula de hoje. Fique de olho na FUVEST, questão do vestibular de 2016. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio, a temperatura de 27 graus Celsius. O volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosfera constante, para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente quanto? Note a DOT, 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin, e considere o ar da garrafa como um gás ideal. Essa questão, na realidade, é um exemplo típico daquilo que eu apresentei para você agora na teoria. Nós vamos fazer aqui, primeiramente, separar as informações fornecidas no enunciado. Eu coloquei, e eu aconselho você também a fazer assim, separar os dados da situação inicial e da situação final. Eu tenho aqui como dado que a temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Temperatura não pode ser outro valor que não seja Kelvin. Então, 27 graus Celsius soma 273 e nós vamos ter aqui 300 Kelvin. O volume inicial é 600 centímetros cúbicos. Preciso passar para metro cúbico? Não necessariamente. Quando nós utilizamos volume, a única condição, como é uma transformação gasosa,
é que o final também seja na mesma unidade de medida. Diferentemente da temperatura, basta que a unidade de medida do início seja igual à do final. E a pressão também é a mesma coisa. Para falar de pressão, ele falou que a pressão é constante, então não varia. Então eu já vou marcar aqui que a pressão vai ser constante. Eu vou circular. R, por definição, sempre é constante. E ele falou também que o número de mols é constante. Como assim ele falou? Ele falou da massa. No enunciado ele fala que não tem alteração na massa. Então o número de mols também é constante, pois em química você deve ter visto já que o número de mols ele é igual a mzinho sobre mzão. Quem que é mzinho? Mzinho é a massa do gás dividido pela massa molar do gás. Nós não vamos utilizar muito em física isso, mas quando ele fala de massa constante, ele está falando também de número de mols constante. Vou separar agora quem é constante de um lado e quem não é constante do outro lado da igualdade. Observe que eu coloquei aqui à direita todos os valores que são constantes. Isso daqui eu vou jogar fora. Restou a relação V sobre T. Então agora eu vou fazer a relação no início igual à relação no final. A partir daqui nós temos apenas procedimentos matemáticos. E aí você tem a opção de substituir os números para obter a resposta do volume final, ou então você pode utilizar algumas sacadas matemáticas para ganhar tempo. Você pode observar aqui que eu utilizei uma sacada matemática para evitar cálculos desnecessários. O que eu fiz? Essa relação aqui da temperatura final, eu abri como TI mais 1, passei para cá multiplicando e aí eu fiz a distributiva. Ao fazer a distributiva, eu cheguei nessa relação aqui. TI simplifica com TI. E aí eu posso passar para o lado de cá, VI, e vai ficar V final menos V inicial, igual a V inicial sobre temperatura inicial. Aqui é o ΔV. Se eu achar o ΔV, fica mais fácil para eu calcular a altura que o êmbolo aumentou. Porque na realidade, quando eu coloquei a altura final ali, na realidade é o quanto que alterou do êmbolo. ΔV vai ser igual a 600 sobre 300, volume inicial sobre temperatura inicial. E vai dar um ΔV de 2 centímetros cúbicos. Sabendo que o ΔV é 2 centímetros cúbicos e que a área da seção transversal é 3 centímetros quadrados, então nós conseguimos calcular a variação da altura, que é o que de fato ele pediu no enunciado. Ora, nós podemos então dizer que ΔH é ΔV sobre a área, ΔV foi 2 centímetros cúbicos, área 3 centímetros quadrados, 2 terços é igual a 0,67, o que dá aproximadamente 0,7 centímetros, e essa é a resposta da questão da FUVEST. Dê uma olhada nas alternativas e você vai ver que a resposta é letra A. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Peço para você não esquecer de curtir, de compartilhar esse vídeo e se ficou alguma dúvida, comente aqui que eu responderei a você. Obrigado por estar estudando comigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!